Olá, boa tarde, Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui, pronto para mais uma live, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre os registros do bloco 9, o registro 9001, que é o de abertura, e o registro 9999, que é o encerramento do arquivo do SPED fiscal como um todo. Ok? Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live, a nossa última live nesse formato, no formato de explorar registro a registro do SPED fiscal. A partir da semana que vem, continuaremos com as lives sobre o SPED fiscal, mas num formato diferente. A gente vai começar a abordar alguns temas mais, como é que eu posso dizer, mais aprofundados. Não vai ser mais pegar um registro e mostrar como é que ele é escriturado, mas sim, de repente, pegar uma escrituração, uma operação específica e mostrar como é que ela é escriturada, pegar algumas dúvidas que as pessoas têm em responder. A gente vai variando aí o tipo de live, e aí para isso eu criei um canal de conteúdo sobre SPED fiscal no Telegram. O link desse canal está aqui embaixo na descrição desse vídeo e você pode clicar lá para poder participar desse canal. O que é que você ganha com isso? Toda semana, eu terminei agora essa live e quando eu terminar essa live, ou depois dessa live, ou amanhã pela manhã, eu vou colocar um link, uma pesquisa lá dentro desse canal e você vai poder participar, você vai poder escolher qual a informação, qual o tipo de live que você quer participar na semana que vem, do que é que você quer que eu fale. Então eu vou dar 3 sugestões, vai ter um espaço também para vocês sugerirem temas, né? Sugerirem ideias de conteúdo, e eu vou pescando essas ideias e vou trazendo toda semana 3 opções, vocês escolhem uma e aí eu falo sobre esse tema para vocês toda terça-feira, certo? Nas quintas-feiras também temos agora a live sobre Excel para contadores, então se você também tem interesse em aprender sobre Excel, acho que é uma ferramenta fantástica, assim como eu venho falando do ICMS, né, que dá um complemento muito interessante com o SPED. O Excel também ele vai te dar, ele vai te gerar tempo, ele vai te ajudar a fazer o seu trabalho de uma maneira mais rápida e mais segura. Então, quem tiver interesse em aprender também em Excel, sobre Excel para contadores, vai ter lá o link, não sei se está aqui, acho que não está aqui embaixo não. Mas enfim, é t.me/VBA para contadores. Você pode acessar lá e vai cair dentro do nosso canal e vai ter essa mesma pegada. Vocês vão ajudar a participar, ajudar a escolher qual o assunto que a gente vai abordar semana após semana a partir de agora, ok? Então, beleza, recados dados, vamos lá começar a nossa transmissão, a nossa live de hoje. Vou compartilhar aqui minha tela, aqui estamos nós, e temos esses 4 registros aí, né? A aula hoje tende a ser uma aula mais curta, porque são apenas registros de fechamento que a gente vai abordar. Então vamos iniciando aqui pelo nosso primeiro registro, que é o registro 9001, que é o registro de abertura do bloco 9, que é um registro bem simples, né? Ele só tem um campo. Então, esse registro deve ser sempre gerado e representa a abertura do bloco 9. Então, iniciei, abri o bloco 9, que é um bloco é uma espécie de bloco para encerrar o arquivo do SPED fiscal, né? Vou fazer algumas totalizações nele e é lá que eu vou apresentar. Então, no 9001, eu vou fazer a abertura do bloco 9. O que é que nós temos de informações relevantes sobre esse bloco, né? Sobre esse registro específico? Lá no campo 2, o campo 1 é o nome do registro, né? 9001, e o campo 2 é o último campo, que é o indicador de movimento. Então aqui eu vou apresentar um desses valores aqui. 0 com bloco com dados informados e 1 sem dados informados. Como em todas as situações em que nós apresentamos um SPED fiscal, existem registros, né, informados, então 0000 pelo menos tem que existir, o registro 0100 se você for perfil A ou B, o registro 005, que é o endereço da empresa. Tem alguns registros que são obrigatórios, inclusive os registros de abertura e fechamento de cada bloco. Então, eu não consigo enxergar um momento em que nós vamos ter um registro 9001 com um informado, né, que seria sem dados informados. Nesse caso, ele sempre vai ter dados informados, mesmo que a sua declaração seja sem movimento. Né? Por quê? Porque mesmo a declaração sem movimento gera a obrigatoriedade de alguns registros específicos. E tendo algum registro informado dentro do meu SPED fiscal, eu vou ter que apresentar a totalização desses registros lá no meu bloco 9. Tá? Então, aqui sempre eu vou apresentar 0. Daqui a pouco a gente vai abrir o PVA e eu vou mostrar como é que isso... Aliás, vamos fazer agora, né? Então, vamos lá. Onde é que eu vou identificar isso? Eu vou abrir aqui um arquivo do SPED fiscal qualquer. Deixa eu ver aqui se eu encontro algum aleatoriamente mesmo. Esse aqui é contribuições, não vale, né? Vou pegar esse aqui, pronto. Então aqui eu tenho um arquivo do SPED fiscal comum, né?
com várias informações. Lá embaixo, lá no finalzinho do meu arquivo, eu vou ter o bloco 9. Então, eu começo aqui, bloco 9. Então, basicamente, é isso aqui que eu vou apresentar sempre. 9001, pipe, né? Aquela barra vertical, 0. Pronto, acabou. Lancei aqui a minha informação de abertura do bloco 9. Depois a gente vai ver os outros registros e, por fim, eu vou ter o 9999 encerrando não só o encerramento do bloco 9 é o anterior, que é o 9990, e o 9999 é o encerramento do arquivo como um todo. Daqui a pouco eu explico a diferença de uma coisa e outra. Então, vamos manter esse arquivo aqui como referência e vamos voltar para a nossa aula. Então, aqui tranquilinho, né? Eu vou lá abrir meu registro, sempre colocando a opção, o valor como 0, porque eu sempre vou ter dados para informar. Depois a gente vai para o registro 9900, que é o registro do arquivo, os registros do arquivo. O que é isso aqui? Aqui é onde eu vou apresentar todos os registros que apareceram no meu SPED fiscal. Então, eu vou clicar aqui, ó, maisinho. Vamos lá para a definição. O que é que ele faz? Todos os registros referenciados neste arquivo, inclusive os posteriores a este registro, devem ter uma linha totalizadora do seu número de ocorrência. Então, é interessante isso que ele trouxe. Ele falou sobre todos os registros, inclusive os posteriores, né? Por que ele fala de posteriores? Porque, como eu falei lá no início, esse registro aqui, o 9999, embora ele pareça ser do bloco 9, ele não está contido, né? O bloco 9 começa aqui, 9001, e ele termina aqui no 9990, tá? Então, início e encerramento. E esse aqui é o quê? Aqui é o fechamento do meu arquivo. Da mesma forma que lá no início, no registro 0000, eu tenho a abertura do arquivo, tá? Então, ele é um registro separado, tanto que o nível dele é diferente, é um nível 0. Vou mostrar isso para vocês agora, vou provar isso para vocês. spqf.in barra guia. Guia não, né? Guia. Então, a gente vai agora acessar exatamente o registro, na verdade, a estrutura como um todo, né, do SPED fiscal. Então, aqui no início do meu guia prático, eu tenho a organização desses registros por tipo. Deixa eu só alcançar aqui. Ele está trazendo algumas informações, alterações de layout, né? E aqui começa. Cadê? Não, ainda não. Aqui está acrescentando alguns outros registros incluídos. Mais algumas observações. E aqui, pronto. Então, seção 1, bloco 0. Então, eu tenho aqui, ó, registro de abertura, né? Abertura do arquivo, identificação digital da entidade. Então, note, ó, que eu tenho o registro 0000, o nível dele é 0, ou seja, ele é a base da informação. Depois a gente tem a abertura do bloco 0. Então, vocês veem que o registro 0000 não pertence ao bloco 0. E o registro 9999 também não pertence ao bloco 9. Eles são registros de abertura e encerramento do arquivo como um todo, tá? Então, por isso eles têm aqui, ó, nível 0. Depois do nível 0, aí você tem todo o registro de abertura de bloco, ele vai ter o nível 1, tá? Que é a base daquele bloco específico. E aí depois você entra nos níveis, né? Nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. Então, se a gente descer aqui e for buscar lá o bloco 9, a gente vai ver exatamente esse mesmo padrão. Então, passamos o bloco 1, bloco 9. Olha lá. Então, ó, nível 1, para a abertura do bloco 9, e no encerramento do arquivo digital, 9999, nível 0. Então, ele está no mesmo nível do registro de abertura, 0000, fecha com o registro 9999, certo? Só para a gente deixar isso bem esclarecido. Ok, aqui dentro tem algumas outras informações. Eu vou apresentar dois campos aqui. Primeiro, um registro que será totalizado. Então, aqui eu vou informar, ó, cada um dos códigos dos registros válidos deste arquivo, que será totalizado no campo quantidade de registro por bloco. Então, o total de registros, né, que eu tenho o total de registros por registro. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para você dentro do arquivo, vai ficar mais fácil de entender. E aí o campo 3, que é exatamente essa quantidade. Verifica-se o número de linhas no arquivo do tipo informado no campo registro do bloco, que é aqui, né, registro que será totalizado, do registro 9900 é igual ao valor informado neste campo. Então, além de você informar lá a quantidade, né, do registro que você tem, você também vai precisar apresentar a quantidade. Ele vai fazer, na verdade, a validação. Ou seja, o PVA ele faz a contagem desses registros e depois ele valida com o que você informou. O que você informou condiz com a realidade, né? Ele faz lá aquela contagem e compara. Você informou que tem 100 registros C100.
Beleza, está lá informado no seu SPED fiscal. Aí ele conta, quantos registros C100 tem? Conta todos os registros, tem 99. Ele informou que tem 100. Aí ele vai apresentar um erro para você, certo? A gente pode até fazer diversos testes com relação a isso. Deixa só eu iniciar aqui o meu PVA e a gente vai fazer essas alterações no nosso arquivo para fazer alguns testes, para mostrar para vocês alguns erros que podem acontecer. E aí, nesses casos, ele vai apresentar para a gente erros de estrutura, que são erros que você não consegue nem abrir a declaração dentro do PVA. E aí, normalmente, as pessoas têm maiores dificuldades, né, ao corrigir esses erros, porque ela não consegue ver aquele erro dentro do PVA. Clicar lá no botãozinho e fazer as correções, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar a maior quantidade possível de problemas que podem acontecer por causa dessas totalizações aqui apresentadas no nosso TXT. Beleza, então como é que funciona, portanto, a gente já entendeu conceitualmente como é que ele é, como é que funciona na prática o registro 9900. Vou abrir aqui um arquivo do SPED fiscal e tá aqui, ó. Eu tenho o registro 9900, aqui eu vou dizer qual registro que eu estou informando que eu quero totalizar, e aqui eu vou colocar a quantidade de registros que existem. Então o registro 99000, que é o registro de abertura do arquivo, ele tem apenas uma ocorrência, então eu vou colocar aqui 1. Tá? Depois a abertura do bloco. Então abertura, encerramento de bloco. Abertura e encerramento de arquivo normalmente só tem uma ocorrência. Tá? Que é o que a gente pode ver aqui, né? Bloco G, ó, abertura, encerramento. Bloco H, abertura, encerramento. Bloco K, abertura, encerramento. Então aqui, ó, eu vou ter uma ocorrência para cada um deles. Eles têm que constar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o registro H001, H990. K001, K990. E o que é que acontece se, por exemplo, eu não informar aqui? Tá? Então esse aqui, ó, H001, eu vou suprimir ele da minha declaração. Mas espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa só carregar aqui o meu PVA, que eu vou exportar aqui no nosso arquivo de exemplo, porque ele é menorzinho, é mais rápido para fazer o processamento. Mas qual é a ideia? Eu vou remover aqui, ó, digamos que eu esqueci, o meu sistema deu algum problema, esqueceu de totalizar as informações referentes aos registros que tem dentro do meu SPED fiscal. Então, por exemplo, ele esqueceu de colocar aqui, ó, o bloco H. Então eu suprimi esse bloco H daqui, e aí ele vai gerar uma série de problemas, né? Vai gerar um efeito em cascata aqui na minha escrituração. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode resolver esse tipo de problema. Então vamos nessa. Vou minimizar aqui. Ainda está iniciando. Bom, enquanto ele está iniciando aí, vamos fazer assim, ó. Vamos estudar aqui outro registro. Vamos pegar o registro 9990. Deixa eu voltar para cá. Dar um Ctrl Z. Deixar o meu registro lá de novo no lugar certinho. Então, depois que eu fiz a escrituração dos meus registros, né, das totalizações todas, eu vou agora, ó, fazer o encerramento do bloco 9. Então aqui, esse registro destina-se a identificar o encerramento do bloco 9 e a informar a quantidade de linhas, registros existentes no bloco. Então simplesmente eu vou encerrar, vou contar tudo que eu tenho de linha referente ao bloco 9 e vou colocar lá no meu totalizador. Só que aqui tem um detalhezinho importante também. Então traz aqui pra gente, formar a quantidade de linhas a serem informadas. Deve considerar também os próprios registros de abertura e encerramento do bloco. Só que a gente já sabe, né? Sempre ele vai ter essa consideração. Porém, ó, tem uma informação importante aqui que é, para este cálculo específico, né, do bloco 9, o encerramento do bloco 9, o registro 9999, apesar de não pertencer ao bloco 9, também deve ser contabilizado nessa soma. Então eu vou somar. Deu um erro aqui no meu banco de dados, tô ok. Então, apesar de não ter o registro 9999 não pertencer ao bloco 9, eu vou somá-lo nesse fechamento, tá? Por quê? Porque o físico quer que faça nesse formato. Então a gente vai lá e vai lembrar de fazer isso no momento da nossa escrituração, até porque se a gente não fizer assim, a gente não vai conseguir abrir o nosso PVA. E por fim, nós temos o registro de encerramento do arquivo digital, que é o famoso registro 9999, né? O último registro do SPED fiscal. Então, esse registro destina-se a identificar o encerramento do arquivo digital e a informar a quantidade de linhas, registros existentes no arquivo. Então, você vai pegar desde o registro 0000 até o próprio registro 9999, contar a quantidade de linhas do arquivo, basicamente, e vai lançar esse valor lá nesse registro, o registro 9999. Aqui, que é exatamente o que ele está dizendo, né? Que a quantidade a ser informada deve considerar também o próprio registro 9999.
E o número de linhas, aqui é a validação, né? Existentes no arquivo inteiro é igual ao valor informado no campo quantidade de linhas. Então ele vai fazer essa validação também, ele vai contar a quantidade total de linhas e vai cruzar com o que a gente informou no nosso SPED fiscal. Se tiver inconsistente, né, incoerente, não tiver lá igualzinho a informação, ele vai apresentar para a gente esse erro. Ok? Então cobrimos aí os 4 registros do SPED fiscal, né, os 4 últimos registros que faltavam, e estamos oficialmente finalizando o estudo, né, registro a registro do SPED fiscal. Agora a gente vai começar a pegar essa informação que a gente acabou de adquirir e vamos começar a fazer os rotineiros testes, né, que seriam no PVA, normalmente a gente faz no PVA, só que hoje a gente vai fazer esses testes, essas alterações no nosso arquivo TXT e importando esse arquivo para dentro do PVA. E aí a gente vai ver o resultado disso. Então vamos lá, eu vou abrir aqui um arquivo e tá dando problema aqui. Eu vou ter que fechar e abrir novamente esse SPED fiscal. Então vamos lá. Normal, eu acho que eu nunca tinha terminado uma série de conteúdo antes, essa é a primeira vez. Eu tô achando engraçado que tá sendo igual ao início, né? No início tiveram vários problemas técnicos e agora no encerramento, na última live também, várias situações aqui que me fazem lembrar o início de tudo. Enfim, né? Assim no início, como era. Assim no final, como era no início. Beleza, então eu vou fechar aqui. Cadê? Vai ou não vai? Ah, agora ele resolveu abrir. Peraí. Vamos buscar aqui. Acho que é mês 4. Isso aqui. Vamos ver se vai abrir. Não. Ok, fechar aqui. Vamos abrir novamente. E a gente vai ter que esperar um pouquinho ele fazer esse processo todo de abertura do PVA para a gente poder mexer nele. Enquanto isso, eu vou tentando dar uma explicação mais conceitual para depois a gente começar a mexer no PVA. Então vamos nós aqui, ó. Tenho aqui meu arquivo do SPED, bloco 9 é o nosso objetivo hoje. Então já expliquei que a gente vai colocar todos os registros que aparecem no meu arquivo, tá? Aqui não são todos os registros do SPED fiscal, todos os que nós estudamos, mais de 1000 registros. Você vai apresentar apenas os registros que estão na sua escrituração. Todos esses registros apresentados aqui estão na escrituração do SPED fiscal. E aí, uma vez que eu apresentei aqui, eu vou totalizá-los. E aí, qual é a minha questão com vocês, né? O que é que acontece se eu... Aí tem uma série de testes que a gente vai poder fazer. A gente pode suprimir, por exemplo, né? Apagar aqui esse registro 0200. A gente pode mudar a quantidade, né? Então, vamos fazer isso. Vamos mudar, a gente pode mudar a ordem também das informações. Tem muita coisa que a gente consegue alterar aqui. Então vamos começar aqui no 0200. Eu vou alterar essa quantidade. Ao invés de colocar aqui 200 unidades, 841 itens, eu vou dizer que tem 840. Tá? A gente vai fechar, salvar, SPED fiscal mês de março, ok? E a gente vai tentar importar esse arquivo aqui dentro do meu PVA. Assim que ele terminar de carregar e iniciar os recursos aqui, e torcendo para não dar nada errado, né? Deixa eu ver só, preparar um plano B aqui, caso dê alguma coisa, caso a gente não consiga acessar essas informações. Deixa eu só vir para cá, arquivos, programas SPED, fiscal, pronto. Temos aqui já um plano B, eu tenho várias instalações do PVA aqui, caso aconteça esse tipo de problema. Bom, e ele vai ficar carregando aí. Outra coisa que a gente vai poder fazer, outra validação, deixa eu puxar para cá. Cadê meu arquivo? Espera aí que eu vou abrir uma outra pasta e a gente vai buscar aquele arquivo novamente. Área de trabalho. Mês de março. Oxi, cadê o arquivo? Sumiu? Espera aí. Aqui. Meu arquivo. Pronto. Então eu fiz uma alteração da quantidade. Era 841, coloquei 840. Eu vou fazer também uma manipulação aqui. Eu vou tirar um registro. Por exemplo, esse aqui 0450. Eu vou recortar ele. Pronto. E agora eu tenho um arquivo, um registro com a quantidade errada. E eu tenho um registro inexistente. Ele foi apresentado lá e não foi apresentado aqui. A gente pode fazer também uma outra alteração, que seria o seguinte. Vou pegar aqui um registro, por exemplo, esse C195 aqui.
Vou pegar esse 695, ver onde ele aparece. Aqui tem 60. Vou deixar o 60 aqui e vou excluir esse registro aqui. Como ele é um registro filho, não tem nenhum depois dele, ele tende a não dar nenhum problema para a gente. Pronto. Então, fiz aqui algumas alterações no meu arquivo e eu quero ver como que isso vai repercutir na minha escrituração do SPED fiscal. No momento que eu for importar o meu arquivo, o que é que vai acontecer? Ele continua carregando. Fechar isso aqui. E o que mais que eu vou ter que inventar alguma coisa aqui enquanto a gente espera esse arquivo carregar. Vamos lá. Beleza, então a gente mudou o número, a quantidade de registros, suprimimos aqui, deixamos de informar aqui no bloco 9 e colocamos uma quantidade aqui errada. Tá terminando, verificando a versão do PVA. Acho que agora foi. Pronto. Então agora eu vou importar meu arquivo, certo? Vou clicar aqui no botão de importar, vou lá na minha área de trabalho e vou organizar aqui detalhes por data de modificação, importar aqui o meu arquivo. Importando. Sim. E aí ele vai fazer agora o processo de validação, né, inicial para ver se está estruturalmente correto o meu arquivo. Se tiver, ok. Se ele não tiver, ele vai apresentar para mim um relatório com os erros que eu preciso corrigir. Então tem que ter aqui pelo menos 3, né? Que foi o que a gente mexeu, que foi o que a gente bagunçou no nosso arquivo. Vamos lá. Concluindo aqui o processo. Pronto, olha lá. Atenção, importação não realizada. Ocorreram erros na estrutura do arquivo utilizado na importação. Verifique os erros exibidos no relatório e utilize o editor de texto da sua preferência para editar e corrigir o arquivo. Para detalhes sobre o layout a ser utilizado, consulte o guia prático, que foi o que a gente fez aí durante toda essa série de lives. Vou dar um OK aqui. Pronto, agora a gente tem aqui um erro apenas. Vou exibir. E aí, que erro é esse? Ele está gerando um relatório aqui, está meio lento o negócio. Pronto. A quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema. Então, aquele registro lá, o 0200, então ele aponta até a linha 5.511, você deveria ter informado 841 a linha, você vê que ele sabe, ele conta a quantidade de registros 0200 que tem no meu arquivo, ele apresenta, ó, você deveria ter informado 841, mas você informou apenas 840, então corrige isso aí, ajeita isso aí. Como que eu faço para corrigir isso? Tá? Aqui no caso a gente já sabe onde é que está o problema, mas digamos que eu não soubesse, abrir esse arquivo, vou ler aqui pela primeira vez, então eu vou entrar no meu arquivo, vou abrir ele, e eu tenho alguns comandos aqui que podem me ajudar. Por exemplo, você pode vir aqui em exibir, no seu arquivo TXT, no seu programa, né, TXT, e aqui em barra de status. Então, normalmente ele vem assim, ó. Então, você acessa aqui e você não sabe em que linha você está. Por mais que ele dê a linha 5.511, tá? Como é que eu chego na linha 5.511? Vou ter que chegar aqui e ficar contando 1, 2, 3, não é produtivo isso, né? Então, qual é a sacada aqui? Eu vim aqui em menu exibir, barra de status. Pronto. Nesse momento, ó, aparece aqui embaixo essa barrinha, mostrando algumas informações relevantes para a gente. Dentre elas, a quantidade. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, em qualquer lugar do meu arquivo, ele me mostra em que linha que eu estou na linha 5, portanto, e a coluna. A coluna é, digamos, a letra que eu estou, né? Então, eu estou aqui na letra 19. Então, daqui para cá tem 19 caracteres, tá? E aqui eu estou na linha 5. Como eu quero a linha 5.511, eu vou ter que vir aqui em arquivo, vou lá em... Arquivo não, acho que é editar, localizar... Aqui, ó, Ctrl G, ir para. Vou clicar aqui em ir para e vou lançar 5.511. Onde foi que você achou esse 5.511, Marcos? Você vem aqui, ó, dentro do PVA e ele mostra, ó, linha, posição. Então a linha 5.511 tem esse erro aqui. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar lá, nessa linha, eu vou encontrar ela e vou alterar onde está 840, ó, conteúdo do campo, valor esperado. Eu vou alterar o conteúdo do campo para o valor esperado, que no caso é 841. Então venho aqui, número da linha, né, Ctrl G, ir para. Pronto, cai aqui na linha certinha. Na linha 5.511. Na verdade, ó, a contagem está equivocada. Acho que até já sei o que aconteceu. Eu mexi no arquivo, salvei ele na primeira alteração. Depois eu continuei mexendo e não salvei mais. Então vou dar um Ctrl S aqui para salvar o meu arquivo, as alterações que eu fiz. E vou refazer esse processo de importação. Era para ter, inclusive, mais de um erro, né? Eu mexi em 3 coisas ali. Então, deixa só eu carregar aqui. Pronto. Detalhes. Agora, pronto. Tá salvo aqui, ó. 1636.
um minuto atrás. Vamos importar agora e deixar ele fazer todo o processo para a gente. Agora eu acredito que ele vai trazer os outros erros também. Deixa eu terminar de processar. Ok, pronto. Agora sim, olha lá. Todos os erros. Agora sim, olha só. A gente tem aqui, quantidade de linhas do bloco C informada não confere com a esperada pelo sistema. Então agora você começa a ter erros que interferem em outros blocos também. Note que a gente mexeu no bloco 9, a gente mexeu no bloco C, né? E a gente vai começar agora a lidar com isso. Quando eu mexo aqui, ó, no bloco C, lembra que eu tirei lá um registro C195, né? Eu tinha informado ele, fui lá e deletei. Aí ele vai apresentar para mim, ó, lá no C990, você informou que tinha 4.610 linhas, mas na verdade tem 4.609. Então a primeira correção que eu vou ter que fazer não é nem no bloco 9, vai ser no bloco C. Porque se o bloco 9 é a totalização, o somatório dos outros blocos, é muito melhor eu fazer as correções dos blocos primeiro, para depois eu ir lá no bloco 9, que é o totalizador de tudo. Se eu começo já mexendo nele, para depois mexer nos outros blocos, pode ser que eu faça alguma coisa errada, crie alguma confusão, e aí eu vou ter um retrabalho, vou ter que fazer tudo de novo. Então vamos começar corrigindo isso aqui. Primeira coisa, antes de mexer no bloco 9, eu vou mexer no bloco C, lá no registro C990, que está na linha 5.486. Vou clicar aqui, Ctrl G, 5.486, e eu venho para cá. Ó. Então eu tenho agora 5.486, vou alterar de 4.610 para 4.609. Pronto, esse primeiro erro foi corrigido. Próximo erro, está na linha 5.510. Agora já está dentro do bloco 9. Vamos ver se tem mais algum outro erro fora do bloco 9. Não, está todo mundo aqui. Beleza. Então, essa alteração vai ter impacto no bloco 9. Aonde? A gente tem agora o 0200. Né? Então, onde tem 840 é para alterar para 841. A gente já sabe disso, né? Inclusive foi a gente que fez essa alteração. Ctrl G, 5.510. Olha ela aqui. Vou alterar para 841. Pronto. Depois o que é que eu faço? Eu vou passar para o próximo erro. Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema. Então aqui é o registro C195. Lembra que a gente foi lá e deletou ele, né? Então quando eu deletei aquele C195, quais foram os efeitos que eu tive? Eu tive um efeito lá no meu totalizador do bloco C. Alterou a quantidade de linhas do bloco C. E alterou também a quantidade de registros que eu tinha que informar lá no 9.900, né? No registro 9.900. Então lá C195 são na verdade 59 registros que tem no meu arquivo e não 60 como eu tinha informado. Então dos dois, né? Como a gente deletou esse arquivo, ou eu vou lançar esse registro C195 novamente, corretamente, ou eu vou deletar. Normalmente quando acontece esse tipo de erro de estrutura, é algum erro de contagem. Então o registro não existe na verdade e ele foi só informado de maneira equivocada. Então vamos partir do pressuposto que foi isso que aconteceu aqui, tá? Que não tem esse registro 195 e eu vou apenas ajustar a quantidade. Então eu vou lá na linha 5.527 e vou ajustar essa quantidade aqui. Vamos descer aqui, ó. Ctrl G, 5.527 e a gente vai buscar aqui esse registro. Ao invés de 60, vou lançar 59 e pronto, mais um problema resolvido. Voltar para o PVA, a gente tem agora outro erro, que é a mesma situação. Note que inclusive é o mesmo texto. Quantidade de registro informada não confere com a esperada pelo sistema. Então, mesma situação, só que agora é no registro 9900. Eu tinha lá informado 40 ocorrências, né? E na verdade são 39 ocorrências. Por que isso está acontecendo aqui? Porque eu apaguei, ó. Vejam só. Lembram que eu vim aqui e eu apaguei uma linha dessa. Não foi a abertura do registro do bloco... Não cheguei a fazer isso não. Eu retornei. Mas eu apaguei 0450 aqui. Então eu tinha informado um registro 9900 para o 0450 que ficava aqui no meio. Só que quando eu deletei ele, eu interferi aqui no meu somatório. No meu fechamento do bloco 9. Aqui, ó. Aqui, isso. Então, 9999, aí eu tenho aqui, ó, 9900 informando 9900, ou seja, a quantidade de registros desses aqui, ó, que eu informei. Quando eu suprimir um lá,
Então aqui eu vou ter que alterar. Ao invés de 40, agora são 39. Só que aí tem aquela situação, né? Existe o registro 0450. Então isso provavelmente vai gerar um outro erro no meu SPED fiscal. Mas eu não vou mexer nisso agora não. Eu só vou fazer a alteração conforme ele solicitou. Depois a gente vai tentar importar de novo e eu vou mostrar para vocês que provavelmente vai dar outro erro. Então tá ok aqui. Fiz o meu lançamento. Vou avançar. Agora a gente tem, ó, quantidade de linhas do bloco 9 informada não confere com a esperada pelo sistema. Então vocês começam a ver que esse bloco 9 está interligado com os outros blocos e consigo mesmo, porque quando eu mexo nele, eu altero também aqui, ó, a minha totalização dos registros que eu informei e o fechamento do bloco também naturalmente vai mudar, certo? Nesse caso, eu tenho agora 42 linhas ao invés de 43 que eu tinha informado antes. Por quê? Porque eu apaguei aquela linha, né, do registro 0450. Então tinha aqui 9900, a linha 0450 e uma ocorrência. Então eu apaguei isso, agora eu não tenho mais 43 linhas no meu bloco 9. Lembrando que essas 43 é contando com o registro 9999. Então eu vou simplesmente apagar aqui e colocar 42. Depois eu venho... Assim, vocês podem fazer isso de uma vez, como eu estou fazendo, né? Ou vocês podem também ir corrigindo um a um e importando novamente para ver o que é que acontece. Como eu já conheço e estou explicando, inclusive didaticamente para vocês por que isso acontece, a gente vai fazendo tudo de uma vez, tá? Depois nós temos o registro 9999 com 5.544 linhas. Então eu apaguei lá um registro 695 e apaguei um registro 9900 que estava informando o registro 0450. Então suprimi duas linhas do meu arquivo e isso vai fazer diferença, né, lá na minha contagem final, que é, portanto, esse registro aqui, tá? Que está lá na linha 5.544. Então eu venho para cá, no TXT, e aponto o mouse aqui, ó. E aqui é interessante, você nem precisa do PVA para isso. Você vem aqui na última linha do arquivo e olha, linha 5.544. Aqui está 5.546. Então eu vou apagar, colocar aqui um 4 e já está corrigido esse problema também. E por fim, ó, é necessário totalizar os registros do tipo 0450 no bloco 9. Ele está apresentando para a gente esse erro e ele está apresentando a última linha do arquivo. Por quê? Não está errado o que eu escriturei. Na verdade, eu deixei de escriturar. Então, por isso que ele está apresentando esse erro aqui para mim. Então, eu vou ter que chegar lá e incluir esse registro 0450. O que, inclusive, dá para a gente a oportunidade de fazer mais um teste. Que teste seria esse? Eu posso inserir esse registro em qualquer lugar? Vamos fazer esse teste? Então, eu vou voltar aqui para o meu PVA. E ao invés de eu lançar ele aqui no lugar dele, ó, entre o 0400 e o 0460, eu vou lançar ele aqui, ó, entre o bloco 0 e o bloco 1. Então, eu vou abrir meu pipe, 9900, fecha pipe, 0450, 1, fechar aqui. Pronto. Agora eu vou fechar e salvar. Não vou nem fechar e salvar, vou só salvar. E agora eu vou fazer novamente o processo de importação do meu arquivo TXT para ver se tem mais alguma coisa que eu precise corrigir para conseguir importar o meu arquivo, tá? Tudo isso é só para corrigir os erros de estrutura do SPED fiscal. Como eu já falei, é aquele tipo de erro que não permite que você importe o arquivo para dentro do PVA e que possa manipulá-lo. Deixa eu ficar criando o banco de dados novamente, fazendo a importação e a validação das informações. Concluído. Só pela mensagem que a gente tem aqui, eu já sei que tem mais erros de estrutura, tá? Senão, porque aqui ele já vai partir direto para a tela de relatório. Caso tivesse algum erro, alguma inconsistência, ele geraria um relatório para mim e eu teria a oportunidade de clicar naquele relatório, né? Vai ter um linkzinho ali em azul e ir para o registro onde estava com problema. Nesse caso, você percebe que esse registro, que esse tipo de relatório, ele não tem um link. Ele apenas apresenta os problemas, os dados inconsistentes, como a gente pode ver aqui, mas não tem nenhum link que eu possa clicar para acessar o registro. Isso porque o bloco 9 não é acessável através do PVA, tá? Apenas manualmente nesse caso. Então agora, ó, note que eu fui lá restituir o registro 0450 e agora tem um erro, né? Novamente. Que erro é esse? Quantidade de registro informada não confere com a esperada pelo sistema. Então, era 39, voltou a ser 40. Por quê? Porque eu incluí o registro 0450 lá na minha escrituração. Então, eu volto para cá, onde é 39, eu vou botar 40. Por quê? Porque eu incluí, ó, cadê ele? Eu incluí aqui o
Cadê você? Aqui, 0,450. Beleza. Agora vamos ver o próximo erro. Quantidade de linhas do bloco 9 informada não confere com a esperada pelo sistema. A mesma coisa. Então, se eu coloquei mais um registro, o totalizador desse registro 9900 também tem que ser alterado. Então, se tem mais um, aqui no zero, se tem mais um aqui, né, desse tipo, 9900, eu tenho que somar mais um aqui também. Esse registro faz apenas isso. Ele pega todos os registros 9900 e soma. E é apresentado aqui. E por fim, o último erro. Quantidade de registro informada não confere com a esperada pelo sistema. Então aqui eu adicionei mais uma linha. Novamente eu tenho 5.545 contra 5.544. Que é aquele mais fácil, né? Só chegar aqui na última linha, botar o mouse e ver a quantidade de linhas e reproduzir. Então 5545. Vou salvar, Ctrl S. E agora eu vou novamente fazer o processo de importação do meu SPED fiscal. Até agora ele não apresentou nenhum erro com relação à ordem que eu apresentei lá a totalização dos meus registros, tá? Trazer para cá, importar novamente. Criando o banco. Concluindo aqui o processo de importação. Pronto, agora ele já aceitou. Eu já consegui importar o meu arquivo. Vou dar um sim. E agora ele vai fazer o processo de validação, consultar se tem alguma versão atual no servidor e tal. E trazer para mim um relatório de erros ou advertências, caso existam. Então, a gente viu aqui, vou atualizar algumas tabelas. Nossos Comex, IBGE, apuração do ICMS. Tabela de receita do Rio Grande do Norte. Ok. Concluindo aqui o processo. Mas uma coisa já ficou clara aqui pra gente, né? Ele não está hierarquizando os registros aqui. Então eu coloquei 0400, 0460, 0990 e o 0450. Então parece que ele aceita qualquer ordem que eu apresente aqui, contanto que a quantidade esteja correta. Vamos verificar se é isso mesmo. Ele terminar de fazer o processo de validação dele, vai validar os registros separadamente e depois ele vai apresentar para a gente um relatório, ou dizendo que está tudo ok com a nossa escrituração, então dizendo o que é que a gente precisa corrigir ou dando algum tipo de advertência para nós. Então, basicamente é isso aqui, tá? Então, vou pegar esse... eu imaginei que ele fosse dar um erro aqui na nossa escrituração. Talvez ele até apresente esse erro dentro do... Também que não faz sentido ele apresentar esse erro dentro do PVA. É um problema que vai demorar um pouquinho, porque tem muita informação dentro desse arquivo. Mas vamos ter que aguardar aí, né, pacientemente, ele finalizar. Mas, enfim, é uma surpresa, inclusive, para mim, né? Eu imaginei que ele fosse hierarquizar isso aqui, mas parece que não. Agora, é importante a gente não misturar isso, né, essa hierarquização que ele dá aqui, com essa daqui, tá? Porque aqui é um registro onde eu estou apresentando a quantidade de alguns registros. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a escrituração do registro propriamente dito, que aqui, por exemplo, a gente tem a abertura e encerramento dos blocos, né? Dos blocos G, bloco H, bloco K. Então, isso aqui eu tenho que fazer no formato mesmo, na ordem certinha. Eu não posso pegar, por exemplo, o encerramento do bloco G e colocar aqui embaixo, depois do encerramento do bloco K. Se eu fizer isso, com certeza eu vou ter um erro de estrutura no meu arquivo, porque ele espera que esteja hierarquizado da maneira que tem que ser. Aqui, como é uma mera informação, né, eu acredito que ele não está criticando por conta disso, porque ele tem o nome do registro e ele tem a quantidade. Então, ele só faz cruzar as informações uma com a outra e está tudo certo. Está finalizando aqui o processo de validação. Ok, arquivo validado com sucesso. Ixi, fechei meu PVA aqui. Vou tentar abrir novamente para ver, mas basicamente é isso. Então, a gente viu aí como que acontece nessa relação do bloco 9 com o restante dos registros escriturados. Fizemos alguns testes, né, algumas correções de estrutura e descobrimos juntos aí que a ordem com a qual eu apresento aqui os arquivos, os registros que aparecem no meu PVA, não necessariamente importa muito, né, no processo de validação. Então eu posso embaralhar isso aqui aparentemente sem problema nenhum, porque o PVA não vai me criticar esse erro e também não acredito que a gente vai ser autuado por conta disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Então, beleza. Vou dando por encerrada aqui, portanto, essa live, né? Não só a live,
como essa linha de conteúdo, essa linha editorial, onde a gente está falando sobre o SPED fiscal, que a gente começou lá em janeiro de 2019, terminando agora, portanto, aí em setembro de 2020. Demoramos aí um ano e pouquinho, né? 1 ano e 9 meses para concluir esse processo. E como eu falei, aqui embaixo a gente tem um link do nosso canal no Telegram. Se você quiser acompanhar, receber as nossas informações sobre o SPED fiscal, acompanhe a gente no grupo, porque a partir de... vou colocar essa pesquisa amanhã. Vou gerar 3 temas inicialmente e vou lançar lá no nosso canal do Telegram e você vai poder agora escolher qual tema você quer que eu aborde para a semana que vem. Eu também vou dar a oportunidade de vocês sugerirem temas para a gente abordar sobre o SPED fiscal. Mas, lembrar que hoje à noite tem aula do professor José Dilson Amorim, no canal ICMS ao vivo. Hoje ele tá falando agora, né, nas terças-feiras à noite, sobre ICMS dentro do Simples Nacional, que é um tema muito importante. Amanhã ele está de novo no YouTube, né, com o conteúdo de ICMS. Se não me engano, ele está falando agora sobre substituição tributária. E eu quinta-feira, estarei também ao vivo às 4 horas da tarde falando sobre Excel para contadores, tá? Então, se tiver interesse também em participar, vai lá no nosso canal exclusivo para conteúdo sobre Excel para contadores, que é o t.me/VBA para contadores. Então vai lá, se inscreve, entra no canal, também vai ter essa mesma pegada. Vocês vão participar do canal, escolhendo o tema que a gente vai abordar nas semanas subsequentes e também sugerindo temas para as próximas lives. Então agradeço a vocês que me acompanharam durante toda essa jornada, esse 1 ano e 9 meses aí de produção de conteúdo. Mas não vamos parar, vamos só mudar o formato agora e continuar, na verdade, acelerando, né, cada vez mais, falando cada vez com maior profundidade sobre o SPED fiscal. Agradeço a todos vocês. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e a gente se vê quinta-feira, se você quiser estudar sobre o SPED, sobre o Excel para contadores comigo. Se não, a gente se vê na próxima terça-feira com a nossa próxima live sobre o SPED fiscal. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.